Gente, eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês no livro de Gênesis 37, versículo 5. 5 não, desculpa. Gênesis capítulo 37. É isso mesmo, versículo 5. Hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês que está no meu coração durante essa semana, esteve no meu coração e ainda está, que fala sobre a vida de José. José, não o pai de Jesus. José, aquele que quando a gente é pequenininho a gente lembra que ele foi escravo no Egito e ele foi vendido pelos irmãos, e depois de ter sido vendido pelos irmãos, ele se tornou o segundo homem mais importante do Egito, era o segundo homem de Faraó. A referência que a gente tem de José é uma referência de extrema prosperidade. José foi um homem que estava no fundo do poço num momento, e em outro momento ele ficou muito rico, muito importante, muito poderoso, e venceu inclusive a despeito dos seus 11 irmãos que o vendeu como escravo para o Egito. Vamos ler um texto. Eu não vou ler a história de José toda, senão fica muito longa. Eu vou pegar uma parte e a gente conversa um pouco sobre a história dele. Gênesis capítulo 37, versículo 5. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ou seja, eles já odiavam José. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? O que quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho, e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele, e o pai, no entanto, refletia naquilo. Amém? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem colocado Tua palavra em nossos corações. Te pedimos que o Senhor fale conosco mais uma vez. Te pedimos que o Senhor possa esclarecer as nossas mentes a respeito da Tua palavra. Que a Tua palavra possa produzir em nós frutos de arrependimento e ânimo e empolgação para estarmos prosseguindo na caminhada contigo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos lembrar um pouquinho a história de José. Mas não dá para falar de José antes de falar do avô dele, né? Vamos começar de Abraão. Abraão é uma figura extremamente importante na história da minha e da sua vida. Porque quando você pega, a gente até já compartilhou aqui o princípio, né, de tudo, quando tudo começou. Quando você pega a criação com Adão e Eva, aí você tem a história de Adão e Eva, depois vem Caim e Abel, aí depois você vem com a história de Sete, e aí depois vem Noé com o dilúvio. Mas depois que passa tudo isso, vem a Torre de Babel, mas depois que passa tudo isso é que de fato aparece esse homem chamado Abraão, e Deus promete a ele que dele sairia uma grande nação, e que essa grande nação seria como as estrelas do céu e a areia do mar, que não se podia contar. Deus promete a Abraão que a descendência dele seria guardada por Deus, seria guiada por Deus durante toda a história, e que a partir dessa descendência todos nós seríamos seguidores dele. Ou seja, qualquer um de vocês que estiver sentado aqui é descendente de Abraão.
se não na genealogia biológica, você é na genealogia espiritual, porque nós fomos adotados por Jesus para sermos família dele, é o que a Bíblia diz, amém? Agora, o interessante sobre Abraão é que, se hoje você fosse reunir os principais membros das maiores religiões do mundo num determinado espaço, isso seria impossível, mas vamos imaginar aqui um pouquinho com boa vontade. Imagine que você chamasse todos os cristãos para se reunirem, que é a maior religião do mundo hoje. Se você chamasse todos os cristãos para se reunirem num lugar, você teria aproximadamente, segundo a revista super interessante, 2 bilhões e 200 cristãos. Isso dados de 2012. Numa população de aproximadamente 8 bilhões de habitantes. Se você dissesse, não, manda os cristãos ir para casa, vamos reunir agora todos os muçulmanos, a religião islã, você teria aí aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Se você fosse partir para as outras religiões, é tudo falando de milhões, o judaísmo e tudo mais. Porque os cristãos são aqueles que seguem a Cristo. Os muçulmanos seguem a Maomé. Então, se você chamasse aqueles que seguem a Jesus, os muçulmanos não viriam. Se você chamasse aqueles que seguem a Maomé, os cristãos não viriam. Mas se você chamar... Está muito alto, gente? Tá bom? Mas se você chamar todos os seguidores de Abraão, todos os que se consideram descendentes de Abraão, você iria juntar todo mundo. Olha que interessante. Se você dissesse, eu quero aqui reunido todos aqueles que têm como pai Abraão, você ia colocar no mesmo lugar muçulmano e crente, e cristão, ia estar, e judeu, ia estar todo mundo no lugar só, todo mundo aqui. E aí, o que você está fazendo aqui? Não, porque chamaram aqui os descendentes de Abraão. Tal. Mas aí você segue quem? Eu sigo Maomé e você, Jesus. Epa, vai soltar a bomba aqui agora? Não. Mas todos estariam juntos, porque todos se consideram descendentes de Abraão. Daí você começa a entender a importância desse homem. Ele de fato representa mais de 50%, estou falando em termos de religião, mais de 50% da população mundial. Se nós somarmos aí esses números, nós teríamos mais de 4 bilhões, mais de 5 até, de seguidores de Abraão. Porque Deus fez uma promessa para ele. Porque Deus disse que ele seria uma nação abençoada. E foi. Aí Abraão gerou um filho chamado Isaac, gerou outro filho chamado Ismael, mas o descendente da promessa foi Isaac. Aí Isaac gerou um outro filho chamado Jacó, também gerou Esaú, mas Jacó foi o filho da promessa. E aí você tem Abraão, Isaac e Jacó. Ponto. É o que você ouve na Bíblia de vez em quando falar assim, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. São o tripé ali, são os três, os descendentes, onde tudo começou. Engraçado que Abraão teve 2 filhos, Isaac teve 2 filhos, e Jacó não tinha televisão em casa, teve 12. E ali é onde de fato se estabelece as 12 tribos de Israel, com os filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, e um deles era José. Pronto, chegamos na figura que eu quero compartilhar com vocês hoje. Então está todo mundo situado, né? Quem é José? O filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão, o cara que a gente acabou de falar aqui agora. E José andava com esses 12 irmãos para cima e para baixo. E a Bíblia fala, não dá para ler o texto todo, porque quando vai ler a história de José é muito grande, mas a Bíblia fala que os 11 filhos de Jacó iam pastorear as ovelhas no campo. E José, mandado por Jacó, ia lá fiscalizar para ver se eles estavam fazendo alguma coisa errada. E voltava para contar para o pai. Ou seja, José era o famoso X9, o dedo duro. Era o cara que ia lá olhar para ver se os irmãos estavam dando na linha ou não. Por isso que você vê o texto que a gente leu dizendo, aí eles passaram a odiar José ainda mais. Então agora você está entendendo por que é que antes ele já odiava José. Já odiava porque José era o X9. Você sabe o que é X9, né, Daniel?
É o cara que entrega o pessoal. E aí o que acontece? Como se não bastasse José ser entregão, José ainda era o queridinho de Jacó, diz a Bíblia. A Bíblia fala que Jacó deu um manto especial a José que nenhum dos irmãos tinham. E ele deixava explícito que José era seu filho preferido. Então aí os irmãos têm raiva dele porque ele era entregão e têm raiva dele porque ele era o queridinho do papai. Agora pense num cara doido. Sabendo de tudo isso, ele me acha de ter um sonho que os 11 irmãos se curvariam diante dele. E ele conta esse sonho para os 11 irmãos. Estava pedindo para morrer. Estava pedindo confusão. E aí ele chega, como vocês viram aqui no texto, e conta: eu tive um sonho. Meu feixe de trigo, quando a gente estava na colheita, ficava de pé, e os 11 feixes de trigo de vocês se curvavam diante do meu. Como se não bastasse, ele ainda tem um sonho com o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele. E aí ele mexeu com o brilho até do pai. Que é isso, José? Está querendo dizer que sua mãe vai se curvar diante de você? Mas de fato ninguém sabia o que significava aquele sonho. E Jacó orientou que todos guardassem no coração e ficassem esperando diante de Deus para ver o que aquilo significaria. Só que os 11 irmãos estavam virados, injuriados. Esses irmãos também não era flor que se cheirasse, não. Eles andaram aprontando. O mais velho deles, inclusive, pegou a concubina de Jacó, do pai dele, e teve relações sexuais com ela, que era Bila. Então o cara já não era flor que se cheirasse. Aí andaram matando gente também, porque estupraram Diná, uma das irmãs dele, e por aí vai, mas esse não é o nosso assunto. O fato é que um dia estava todo mundo lá pastoreando. E na hora do descanso, imagino eu, a Bíblia não diz que exatamente que hora foi, mas vamos imaginar. Os caras terminaram de pastorear, acordaram cedo e tal, aí pararam ali para poder comer alguma coisinha e estão lá batendo papo. E aí? Aí quando eles olham de longe, está chegando José. Fala: lá vem aquele mala, lá vem ele aqui ver o que a gente está fazendo para poder entregar para o nosso pai. Aí um deles vira e fala assim: vamos dar um jeito nesse cara, vamos matar ele. Aí um deles fala assim: que é isso? Vai matar nosso irmão? Não faz isso não. Algum jeito a gente tem que dar, estavam injuriados. Algum jeito a gente tem que dar com esse cara. Só que pausa aí. Lá vem José. Se fosse um filme hollywoodiano, lá vem José, cabelos ao vento, andando no meio daquela poeira, passando. A Bíblia fala que ele era bonito, um menino bonito, um menino formoso, chamava a atenção, atraente inclusive. E lá vinha José. José era o cara. José era o cara que era próspero. José era o cara que tinha tudo que qualquer um de nós queria. Ele era queridinho do pai, o pai gostava mais dele. Ele ganhava os melhores presentes do pai. Era o caçula, até então, porque depois veio Benjamim, mas até então ele era o caçula. E ele era o cara que recebeu um sonho de Deus, dizendo que ele ia ser mais ainda o cara, que todos se curvariam diante dele. Então esse é José, tá bom? Então você imagina José caminhando, passando ali aquelas imagens ali do deserto, e ele se sentindo tal. Gente, eu creio que aqui nesse auditório, entre vocês que estão sentados, se não todos, pelo menos a maioria, sempre tem uma expectativa de que as coisas na nossa vida aconteçam de uma maneira boa, que tudo dê certo. Não que a gente queira que as pessoas se curvem diante de nós, não que a gente queira que a gente seja o queridinho do pai dentre os filhos, a gente aceita ser igual, né? Mas a gente tem uma expectativa que as coisas na nossa casa deem certo, que as coisas no nosso trabalho deem certo, que as coisas nos nossos relacionamentos deem certo. A gente tem uma expectativa de que a nossa vida seja um sucesso. E aqueles que não estão nessa vida, de uma certa forma, o Senhor acaba tentando alcançar para que haja mudança. A gente viu aqui o testemunho de Mário agora. Ele vivia uma vida horrível, foi preso, traficante, drogado.
mas num determinado momento Deus pega ele e fala: tem uma vida melhor para você, tem uma nova perspectiva para você. E cada um nas suas esferas, cada um do seu jeito e na sua modalidade, mas todos nós temos uma expectativa de que as coisas ao nosso redor, no mínimo, melhorem. Agora, quando você junta de um lado as expectativas de que sua vida seja boa e que você faça sucesso nas coisas que você empreende, e do outro lado você junta um relacionamento que você tem com Deus e mistura tudo, aí fica perfeito. Porque você começa a ter uma expectativa em Deus que te ajude e faça com que as coisas deem certo na sua vida. Vocês conseguem perceber essa diferença? Uma coisa é uma pessoa que não tem um relacionamento com Deus, que vive uma vida comum e que tenta batalhar para ser um bom profissional, para ser um bom pai, para ter uma família ajustada, para ter uma condição financeira boa, para ter saúde. Mas quando a pessoa tem um relacionamento com Cristo, ela coloca todas as expectativas em Jesus e espera que Jesus resolva o teu problema financeiro, e espera que Jesus resolva o teu problema familiar, e espera que Jesus resolva o teu problema de relacionamento, seja lá qual for. É ou não é verdade? Eu estou falando alguma mentira? Qualquer um de nós aqui espera em Deus que as coisas deem certo em nossas vidas. E eu vou falar para você que com José não era diferente. Porque José servia ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó, um Deus que prometeu que os pais dele seriam uma grande nação, uma forte descendência, e José olha e fala: olha, eu estou nisso, porque eu sou filho deles. E como se não bastasse, ele ainda tem um sonho de Deus, dizendo que ele ainda se destacaria no meio dos irmãos. Então José não tinha nenhum projeto pessoal de dizer: olha, eu vou fazer assim, assim, assado e tal, e vou ser o melhor. Ele não tinha, nem sabia o que aquilo queria dizer, mas ele tinha uma expectativa em Deus de que a coisa do lado dele estava boa. É ou não é verdade? Eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês que estão sentados aqui hoje olhando para mim estão com expectativas depositadas em Cristo, penhoradas. Você sabe o que é penhor? Não sei se alguns aqui são do tempo que a Caixa Econômica, acho que não sei se ainda faz, penhora, faz, né? Penhora joias. Então, o que é que acontece? Você se apertou, você está sem dinheiro para pagar as contas, mas tem aquela joia lá que a tua avó te deu de presente, que você ouviu dizer que vale uns 150 mil reais. Cara, essa joia, né? Tá bom, 50 mil, melhorou? Aí você pega essa joia e fala: olha, eu vou penhorar ela para poder me aliviar. Vou na caixa, entrego essa joia, eles me pagam 50 mil reais, eu dou um jeito aqui na minha situação. Quando eu melhorar, eu vou pegar esses 50 mil, vai transformar ele em 100, 150, e aí eu vou lá e pego minha joia de volta. Então você penhora as suas expectativas numa esperança visível que você tem. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que estão aqui sentados tem alguma expectativa penhorada em Cristo. Pessoas aqui que querem uma condição melhor, pessoas aqui que querem um casamento melhor, tem pessoas aqui que querem um relacionamento melhor um com o outro, tem pessoas que querem uma saúde melhor, tem pessoas que querem uma vida melhor para os filhos, ou um resultado melhor nos estudos, na faculdade, no curso, na empresa que tem. Se eu for citar aqui, se eu for pedir para alguém vir aqui na frente e dizer assim: qual a expectativa que você tem em Deus? Cada um de vocês tem alguma. Então agora eu quero que você se coloque igual a José. José estava com as expectativas de sucesso dele todas empenhadas em Deus. Você também. Não está? Ou tem algum outro Deus aí que você está depositando suas expectativas? Está em Deus? Amém? Só que eu quero que vocês e eu também, quero que a gente aprenda com José qual é a receita de levar isso até o fim. Qual é a receita de sobreviver com essas expectativas? Amém? E mais, qual é a receita de não brigar com Deus?
e de não se decepcionar com Deus. E de quando as coisas não acontecerem, você achar, puxa, José tinha as expectativas em Deus e foi o segundo homem do faraó. E eu estou aqui passando esse aperto. Tem alguma coisa errada comigo. Porque José estava tão poderoso que ele estava acima de todos os bens do Egito. Quem quisesse comida tinha que bater na porta de José. Tinha que pegar o celular e ligar para ele. José, o negócio apertou aqui, tá bom, eu libero. Não, não libero. José era o cara. José era o cara. José era o homem que assinava o cheque. Se ele não assinasse, o dinheiro não saía. E aí você fala, poxa, José teve as expectativas em Deus e se deu bem. E por que aqui comigo isso não acontece? Por que as coisas na minha vida estão travadas? Por que não anda? Por que não se desenrola? Por que José deu certo e eu não? Vamos voltar? Onde foi que a gente parou? José estava caminhando com os cabelos ao vento. Sou o queridinho do papai. Vocês estão aí ralando e eu vim aqui ver se vocês estão fazendo tudo certo. Quando José chega no meio do acampamento, emboscada. Pegaram José e jogaram dentro de um poço seco. Ah, isso ninguém lembra. Aí José estava lá. E você sabe o que é que poderia passar na cabeça de José naquele momento? Senhor, que sonho foi esse que o Senhor me deu? Os meus irmãos se curvariam diante de mim. Ah, eles iam se curvar para me ver lá embaixo do poço? Que negócio é esse de se curvar? Cadê aquelas expectativas todas que eu depositei no Senhor? Eu confiei e agora eu estou no fundo do poço. Senhor, Lázaro está melhor que eu, Márcio está melhor que eu, Consta está melhor que eu, Senhor, porque eu estou no fundo do poço. Era isso que José poderia pensar naquele momento. Mas ele está lá. Sabe o que eu acho que aconteceu com José? Deve ter um propósito para ele estar aqui embaixo. Deus deve estar querendo me ensinar algo, porque eu confio nele, e eu depositei todas as minhas expectativas naquele que não me frustra, naquele que não me decepciona. Então, vamos dizer que José passou pela primeira prova de fogo, está lá embaixo, dentro do poço. Aí daqui a pouco, como se não bastasse, joga uma corda. Ele, olha, o Senhor me ouviu, tá vendo? Confiei no Senhor, vamos tirar daqui. Bora, José, sobe, querido, está frio aí embaixo. Está fundo, está sem comida, passou a noite toda aí, com medo, vem cá, sobe. Aí José, quando sobe, cabelo ao vento, o Senhor me ergueu, o Senhor me levantou diante dos meus inimigos. Quando ele bota a cabeça lá de fora, um monte de gente que ele não conhece, esses agora são seus donos, você agora é escravo. E ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Imagine a lamúria que José poderia fazer. Senhor, eu estava conversando com o Senhor agora lá embaixo, estava tudo bem. Aí eu clamei para que o Senhor me levantasse, me tirasse do fundo do poço. O Senhor me tira e me bota num negócio pior ainda. Agora eu tenho dono. Agora eu sou escravo. Ah, Senhor, a vida de Raquel está melhor que a minha. A vida de Edmilson está melhor que a minha. De Guilherme também. Porque eu estou escravo. Mas eu não acredito que foi assim que José fez. Que José pensou, meus irmãos me venderam, eu sou escravo dos egípcios. Deve ter um propósito nisso, porque o Senhor me prometeu que Ele estava comigo, e que aquele que é nascido de Deus, o mal não lhe toca, como está escrito em João. Então deve ter um propósito nisso. E José se manteve firme. E você? Anda dizendo o que quando as coisas estão apertando? Você anda dizendo que José estava melhor que você? Porque você só lembra que José foi o segundo homem do faraó? Você anda reclamando ou você anda passando, como diz uma música que cantam aí, passando pela prova e dando glória a Deus? Você está ou não está com suas expectativas depositadas naquele que nunca te decepciona e nunca vai te decepcionar? Aí José vai lá. Olha, eu vou dizer para vocês. Vocês sabem o que é que acontece com um escravo? Escravo apanha. Escravo é chutado, cuspido.
E escravo faz trabalho forçado. O cara que estava caminhando no outro dia, cabelos ao vento, achando que ele era o prometidozinho de Deus, agora estava sendo chutado pelos egípcios, cuspido e fazendo trabalhos forçados. Mas José se manteve fiel. José se manteve. O meu Deus é o Deus que não me decepciona. De repente ele está lá no Egito como escravo, aí aparece um cara chamado Potifar, que era um dos grandes no Egito, era um dos oficiais de Faraó. E ele quer comprar uns escravos, aí ele compra José. Ele compra José, leva José para a casa dele, e aí José começa a trabalhar na casa de Potifar, e Deus derrama uma graça sobre a vida de José, e tudo que José faz começa a prosperar. Tudo que José faz começa a dar certo. Potifar olha para ele e fala: esse cara é bom, tem uma coisa diferente nesse cara. Esse cara, tudo que ele faz prospera. Se ele planta, as coisas nascem. Se ele edifica alguma coisa, o negócio se sustenta. E aí Potifar chama a atenção e coloca José como o homem principal na casa dele, e bota José para administrar todos os bens dele. Aí José cresce de novo. José agora é o cara. Deu uma respirada. Eu fui jogado no poço, eu fui vendido como escravo, mas Deus é pai, não é padrasto. Eu sou cabeça, não sou cauda. Agora eu estou aqui. Eu sou o segundo homem de Potifar. Eu que mando em tudo. Só que aí, não é que a mulher de Potifar acha que está em cima de José, coitado? Acho que deve ter sido ali que surgiu aquela frase: quanto mais eu oro, a assombração me aparece. Porque José orava ao Deus dele o tempo inteiro. Mas aí, como se não bastasse, depois que estava tudo bonitinho, arrumadinho, o cara estava lá trabalhando em paz, desavisado, e a mulher brucutuda em cima do cara. E ele resiste, porque ele entende que mesmo que as coisas estejam dando ruim, é importante ser fiel e ser santo. E você? Será que quando as coisas estão dando errado, você vira e diz assim: tá tudo dando errado mesmo, Deus não está olhando para mim mesmo, então eu não vou ficar preocupado com esse negócio de pecado não, eu vou fazer o que der na telha? É assim que você faz? Quando você tem a sensação de que Deus te abandonou, e de que Deus não está ouvindo suas orações, e que está tudo ruim, que a vida de todo mundo está melhor que a sua, você abandona tudo e diz: agora eu me entrego ao pecado, que venha. Esse não foi José. José disse: eu não posso fazer isso com meu Deus. E aí ele fugiu da mulher, se manteve santo, fiel. Ele não pecou, fugiu da mulher, da meretriz. Só que pense numa piriguete. Era a mulher de Potifar. Você viu? Tem uma música aí que diz que o sensor do piriguete explodiu. É mais ou menos isso, se botasse perto dela. A mulher não só deu em cima do cara, quando ele resistiu e não quis nada com ela, ela saiu dizendo para os empregados e para todo mundo que ele deu em cima dela, e que ele tentou seduzir ela. Agora você pensa no pepino: o cara escravo no Egito, trabalhando para o oficial de Faraó, e a mulher desse cara vai e diz para ele que José deu em cima dela. Aí, o que é que você pensa na hora dessa? Está vendo que não vale a pena ser santo? Está vendo que não vale a pena fazer as coisas tudo certinho? Eu faço as coisas tudo certinho, só vem bagaceira para cima de mim. É um problema atrás do outro. E sem contar que tem gente aqui que eu tenho certeza que já parou de contar problema. Porque quando tem, começa a contar, parece que tem mais de 1000. Eu até lembrei que esse dia lá em Alphaville, eu contei uma história engraçada que eu ouvi outro dia, que é mais ou menos assim que acontece na vida da gente. Tinha um castelo, isso é uma piada, né? Tinha um castelo, e aí o pessoal lá dentro do castelo tinha um sentinela em cima do castelo que tem a função de olhar os inimigos quando se aproximam.
E aí o cara lá do sentinela grita: tá vindo inimigo. Aí o soldado se movimenta aqui embaixo e pergunta: quantos são? Aí ele olha e fala: 1002. Como assim 1002? Você contou? Não, aqui vem 2 na frente e uns 1000 atrás. É mais ou menos isso que acontece na vida da gente às vezes. Você só conta os 2 primeiros que tem na frente, porque atrás ainda tem uns 1000. Você não quer nem pensar nele. E aí você faz o quê? Você abre mão da sua santidade. Você abre mão de ser justo, de ser correto, de se manter fiel, de se manter naquilo. Índice de pesquisa. Estou falando porque às vezes baixa um espírito de BGE em mim. Eu faço pesquisa na igreja. Um dos maiores motivos que as pessoas começam a não frequentar reunião é quando as coisas começam a dar errado. Está dando tudo errado mesmo. Então para que eu tenho que ficar me devotando a esse Deus? Nada se resolve, Deus não olha para o meu problema, Deus não olha para a minha vida. E o primeiro passo é deixar de fazer aquilo que é certo, e o segundo passo é começar a fazer o que é errado. Mas não foi o que José fez. José se manteve fiel. O que é que acontece com José? Cadeia no homem. E graças a Deus que não foi morto. Cadeia no homem. Aí o homem está preso. Agora está indo José, cabelo aos ventos, indo para a prisão. Está preso. Qualquer um de nós ia ficar lá chorando, dizendo: Senhor, o Senhor esqueceu de mim, me abandonou aqui. O que está acontecendo? A vida de Fátima está melhor que a minha, a vida de Roberta, a de Jorge nem se fala, aquele homem bonito, forte, malhado. Eu aqui crescendo essa barriga. E aí você começa a murmurar. Mas José não. José pensa: deve ter algum propósito nisso. E ele se mantém fiel. E não é que tem. Aí o cara está na cadeia. Aí ele começa a prosperar na cadeia. Aí o carcereiro bota ele como chefe da cadeia. E aí Faraó joga na cadeia o padeiro e o copeiro. Teve um problema lá no palácio e o Faraó joga os 2 na cadeia. Aí os 2 estão lá. Aí os 2 têm um sonho. Cada um tem um sonho. Aí fala assim: eu ouvi dizer que tem um menino aí, bonito, forte, cabelo ao vento, que interpreta sonho. Aí manda chamar José. Aí o padeiro conta o sonho e José interpreta. Não, primeiro o copeiro conta o sonho e José interpreta. Eu não vou contar aqui para a gente ganhar tempo, mas José interpreta e fala assim: olha, daqui a 3 dias Faraó vai descobrir que você não é culpado e vai te restituir seu cargo. Glória a Deus. Glória a Deus não, né? Glória a Faraó, tá? Ele não era cristão. E aí o padeiro conta o sonho e fala assim: ó filho, para você não dizer não, daqui a 3 dias você vai ser decapitado e vai morrer. E ele, ele conta o sonho. E aí acontece 3 dias depois isso: um é restituído, o copeiro, e o padeiro é morto. E aí a fama de José se espalha, o cara que interpreta sonhos. Mas ele está na cadeia. Ele está na cadeia. E você? Como está sentindo que as coisas estão presas na tua vida? Como está sentindo que as coisas não andam? Como está sentindo que parece que Deus esqueceu você na cadeia? Que agora os seus inimigos é que estão no poder? O que é que você faz? Ah, Senhor, será que vale a pena seguir esse evangelho? Será que vale a pena depositar e confiar as minhas expectativas no Senhor? Está tão difícil. Eu vejo todo mundo do meu lado prosperar. O irmão arrumou emprego, o outro irmão, a empresa dele faturou não sei quanto esse mês. O irmão, e comigo tudo dá errado. O que é que você faz? Você confia no Senhor? Eu sei que depois disso, quem tem um sonho é Faraó. Aí Faraó tem um sonho e fica contigo. Só estava vendo um pequeno texto aqui. O copeiro, quando José deu da revelação do sonho, José fala assim para ele: olha, lembre de mim, interceda para mim lá com o Faraó. E ele Verdade. Ele esqueceu, né? Não intercedeu. Não interceder. Pois é, ele pede para ele interceder
Mas o cara esquece, mas Deus não esqueceu. Amém? Aí Faraó está lá, e Faraó tem um sonho, que eu também não vou contar, porque também não faz parte do que a gente quer compartilhar aqui. Aí Faraó tem um sonho, aí Faraó fica agoniado com esse sonho. Aí Faraó chama todos os magos do Egito para poder interpretar o sonho. Aí os magos do Egito não conseguem interpretar o sonho. Aí conversa vai, conversa vem, conversa de um para lá, conversa de um para cá. Aí alguém chega para o Faraó e fala assim: olha, eu ouvi dizer que lá na cadeia tem um menino bonito, forte, cabelo ao vento, que interpreta sonhos. Faraó, chama esse cara aí. Aí José vai lá e interpreta o sonho de Faraó. Aí Faraó fica embasbacado com José. Aí Faraó chama José e coloca ele como o segundo homem de todo o Egito, o principal, o homem que fecha a porta quando ele quer e abre quando ele quer. E a porta que José fechava, quem era doido de abrir? E a porta que José abria, quem era doido de fechar? O final das contas é que tem uma fome terrível na terra dos pais de José. Eles já estão para morrer e vão para o Egito pedir comida. Quando eles batem na porta do Egito para pedir comida, o pessoal informa: pai, não é comigo não, você tem que pedir ao mandangão lá, é o homem lá. Quem é o homem lá? Agora é o seguinte, só vai lá e pede a ele, se ele quiser dar comida para vocês. Agora eu vou avisar uma coisa, o nome dele é José. Quando você chegar lá, se curve diante dele, senão o bicho pode pegar para o teu lado. E de repente chega Jacó com toda a sua família e se curva diante de José, cumprindo o sonho que ele teve quando ele ainda era um menino raquítico, cabelo ao vento. Sabe, para as coisas de Deus acontecerem na sua vida, você precisa crer, você precisa se manter fiel, perseverar até o fim. E você precisa, eu quero finalizar dizendo o seguinte: você precisa ter uma consciência. É o que Deus quer para você, não é o que você acha que tem que ser. O que Deus espera de você é que você se transforme. Às vezes você está dentro do poço porque Deus quer que você se transforme, não é porque Ele esqueceu você lá. Às vezes você está dentro da prisão, é porque Deus quer transformar a tua vida. Porque para José ser o segundo homem de Faraó, ele precisou amadurecer, ele precisou passar pelas coisas, ele precisou resistir ao pecado, ele precisou se mostrar fiel e santo e justo. Não importa o tamanho da dor que você está sentindo, lembra de uma coisa: o que Deus quer de você é transformar a tua vida. Amém? O problema é que a gente precisa expulsar, repreender de nós esse espírito maldito de Gabriela. Sabe o que é o espírito de Gabriela? Eu nasci assim, eu morri assim, eu vou ser sempre assim. Expulsa isso, irmão. Vamos ficar de pé? Amém? Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Eu tenho certeza que Deus vai colocar você numa posição de honra e de glória. Eu não estou falando de dinheiro não, gente, pelo amor de Deus. Vamos acabar com essa história dessa teologia da prosperidade. Eu não estou falando disso não. Eu estou falando de um relacionamento vivo com Deus. Se Ele quiser botar dinheiro na tua mão, Ele vai botar. Se Ele quiser colocar poder na tua mão, Ele vai botar. Porque Ele dá a cada um segundo o coração. Mas eu estou falando de você vencer todos os seus problemas. Eu estou falando de você sair do buraco. Eu estou falando de você sair da prisão. Eu estou falando de você deixar de ser escravo dos seus problemas. Eu estou falando de você passar pelo tempo ruim e chegar no tempo bom. Mas isso só vai acontecer se você tiver o coração de José. Amém? Quando você estiver no fundo do poço, lembra de uma coisa: Senhor, deve ter algum propósito, porque eu não depositei a minha confiança na mão de nenhum homem. Eu não depositei a minha confiança na mão do diabo. Eu não depositei a minha confiança na mão de nenhum Deus com letra minúscula. Eu depositei a minha confiança no Senhor, e o Senhor não me decepciona.
Amém? Então aguenta, irmão. Olha ao seu redor. Está difícil? Está complicado? Está doendo? Fica calmo. Ore e entrega todos os seus problemas ao Senhor. Ele vai mostrar para você que quando você estava no buraco, Ele estava lá sentado do teu lado. Quando você estava caminhando, sendo chutado como escravo no meio do deserto, Ele estava do teu lado. E você estava dizendo: Senhor, está doendo. Ele dizendo: eu sei, filho, eu sei. É porque você precisa. Você precisa tomar umas pancadinhas. Você precisa amadurecer um pouquinho. Você precisa. Aí quando você estava lá, preso, Senhor, você me esqueceu? Não, filho, eu estou aqui contigo. Cresce um pouquinho mais. Cresce. A Bíblia fala: seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Isso é uma promessa. Amém? Amém. Agora você vai ser como no pouco? Você vai ser aquele que chuta o pau do barraco? Você vai ser aquele que quando vem a situação difícil, você olha para o lado e fala assim: ah, eu vou ser errado mesmo e acabou. Para com isso. Mantenha-se santo, mantenha-se firme. Diga não ao pecado. Perdoe o seu irmão. Trate bem a sua esposa. Honre o teu marido. Não chute o pau do barraco, porque você pode ficar no fundo do poço. Não chute o pau do barraco, porque você vai ficar morrendo no deserto. E depois vai ficar se perguntando por quê? Porque você não confiou, porque você não se manteve fiel, porque você não levou até o fim, não perseverou até o fim. Persevere. Amém? Amém. Queria orar. Se alguém quiser orar aqui comigo aqui na frente, pode vir. A gente vai orar para que Deus possa te fazer passar por essa prova dando glória a Ele. Amém? Amém. Deus vai fazer você olhar por cima das nuvens. Amém. Por cima dos seus problemas. Se você está precisando de força para caminhar, você pode vir aqui, a gente vai orar junto com você. Não é aquela coisa do pastor que tem o poder de impor as mãos sobre a pessoa e vai acontecer uma mágica. Não, não é isso. É que aqui juntos, quando você sai do seu lugar e dá passos, você diz assim: Senhor, eu estou precisando. Senhor, eu estou precisando disso aí. Então é a sua atitude de vir aqui à frente e dizer diante de Deus e dos irmãos que você se prostra diante dele, que você entrega nas mãos dele todos os seus problemas, é que faz a diferença. Aqui em mim não tem poder nenhum. Eu sou igualzinho a vocês. Aliás, tem poder em mim, o mesmo que tem em vocês. Amém, verdade. Amém? Mas aqui juntos a gente ora, a gente intercede, a gente clama e a gente diz: Senhor, me tira do fundo desse poço. Senhor, não me deixa aqui nessa prisão. Não me deixa aqui no meio desses emaranhados de problema. E o Senhor vem e ouve o seu clamor. E Ele vem a seu favor. Mas se demorar um pouquinho, se mantenha fiel. Porque o Senhor quer que você aprenda algo. E olhe, para de murmurar. Porque senão você não vai aprender o que o Senhor quer te ensinar. E se você não aprender, o tratamento demora mais. Olhe ao seu redor e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Amém? Vamos orar? Vem cá todo mundo, dá a mão aqui para a gente orar juntos. Ah, Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, dizendo que queremos ser como José, Pai. Queremos confiar no Senhor a tal ponto que não vamos nos esmorecer com as complicações da nossa vida, com os problemas que aparecem à nossa frente. Ah, Senhor, olha para nós. Ah, Jesus, olha para os nossos corações. Nós queremos nos manter firmes. Senhor, nós queremos nos manter fiéis. Nós queremos nos manter em santidade. Senhor, nós queremos continuar confiando no Senhor de tal forma e esperar o dia que o Senhor nos colocará em posição de paz, a paz que excede todo entendimento. Senhor, queremos deixar claro aqui diante de todos que nós confiamos no Senhor.
Repete comigo, irmão. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. Pai, nós entregamos a nossa vida ao Senhor por completo. E cremos que o Senhor fará mudanças. Cremos que o Senhor fará transformações. Cremos, Senhor, que o Senhor fará aquilo que está além das nossas possibilidades. Senhor, muitos de nós estão cansados. Muitos de nós estão tristes e doloridos. Mas nós temos a convicção de que o Senhor fará algo para mudar a nossa sorte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor dê a todos vocês uma semana de vitória. Eu quero que vocês lembrem, o domingo não é o fim da semana, é o começo. Você sai daqui recarregado. Você sai daqui com o Espírito Santo cheio dentro de você. Amém? E quando alguns de vocês voltarem para casa, que acharem que estão no buraco, ou que acharem que estão numa prisão, ou que acharem que estão escravos de muitos problemas, lembrem, você não é escravo. Você é aquele que Deus escolheu. Que Deus escolheu como filho, protegido. Nada vai acontecer na tua vida que não esteja sob o controle das mãos do Pai. Amém? Por isso confia nele. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Amém? Que o Senhor abençoe todos vocês. Dá um abraço no seu irmão antes de ir.